Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos chegando, agradecendo ao nosso Deus por mais uma noite que Ele tem nos dado, e nós estamos aqui para falar a respeito da palavra do nosso Deus. Nós queremos aí saudar, os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Universitário, da nossa congregação presbiteriana de Manoel Urbano, e também aí todos os nossos irmãos pelas redes sociais. Um abraço ao seu Edir, na Elisângela Lopes, na Elisa Lopes, na Eliana Cruz, lá de São Pedro, da Vila São Pedro, no Vale do Juruá. Nós queremos aí abraçar cada irmão, nosso irmão também Edir, lá de Brasileia, esses irmãos amados e queridos que sempre nos acompanham, e deixam o seu comentário. Nós queremos aí agradecer, pela sua presença e dizer que a saudade é muito grande. Meus amados, eu quero compartilhar um texto da palavra do nosso Deus que nós vamos encontrar lá em Jó, no capítulo 19, versículo 25. Jó, capítulo 19, versículo 25, que diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Meus amados, eu creio que nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias de fato em que não está sendo fácil para ninguém, vivermos muitas vezes em isolamento social. Embora vemos em tudo isso a necessidade sanitária, e ao mesmo tempo nós vemos a mão de Deus, porque nós cremos num Deus todo-poderoso, e nós cremos num Deus que Ele é um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus que tem um decreto, um Deus que tem um plano estabelecido já, E nesse plano que Ele estabeleceu, estava nesse plano nós passarmos no ano de 2020 por esta pandemia, por esse novo coronavírus, Covid-19, e temos notado muitas pessoas com medo da morte, receosas, algumas desanimadas, outras ansiosas, e eu quero falar exatamente sobre isso, o medo da morte, o medo da morte. E que possamos estar, meus amados irmãos, analisando com relação a esse medo. Porque na realidade todos nós temos um medo, um receio de fato de morrer, porque Deus não nos fez para vivermos eternamente. Deus não nos fez para vivermos eternamente. Deus, Ele nos fez para habitarmos, para habitarmos eternamente, em Cristo Jesus. E Ele então, no início, Ele não nos fez para morrer, o Senhor, Ele nos fez para nós habitarmos eternamente. Com isso entrou o pecado no mundo, e então com o pecado veio a morte, e todos passaram a estar sobre o destino, da morte. E o apóstolo Paulo, ele estava então, meus irmãos, no corredor da morte, O apóstolo Paulo, podemos dizer assim, ele estava na antessala do martírio, e ele estava preso numa masmorra romana, e ele então estava convencido de que a hora do seu martírio havia chegado. E em vez de ficar desesperado, em vez de ficar preocupado, o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo com uma singular lucidez. Então nós sabemos que Timóteo, era o seu discípulo. O Timóteo era jovem ainda, tanto em idade como também na fé, um jovem pastor,
E nós encontramos lá no 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, em 2 Timóteo 4, 6, Paulo escrevendo para Timóteo e dizendo o seguinte: estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O tempo da minha partida é chegado. No entendimento, meus amados irmãos, do apóstolo Paulo, não era Roma que iria matá-lo, era ele mesmo quem iria se oferecer como um holocausto, né? Ele iria se oferecer como libação, como um sacrifício ao Senhor. E isso é muito importante, meus irmãos, nós entendermos na vida do cristão, né? Porque a morte, ela nada mais é do que uma passagem, né? Onde nós estaremos para sempre com o Senhor, onde eu e você que cremos pela fé nessa verdade eterna, um dia vamos desfrutar da alegria de estarmos plenamente com o Senhor. E aqui nos fala, né, a palavra do Senhor, que não era Roma que iria matá-lo então, né? Ele mesmo iria se oferecer a Deus como sacrifício. Isso porque, meus irmãos, no seu entendimento, a morte tinha 3 importantes significados, né? 3 importantes significados de acordo com o sentido da palavra partida, né? No grego, esse sentido aí da palavra partida. E, em primeiro lugar, nós vamos encontrar que significava, né, o sentido da palavra partido no grego, em primeiro lugar significava remover o fardo das costas de uma pessoa, né? Então, para o cristão, a morte significa, irmãos, remover o fardo de uma pessoa. É importante nós pensarmos dessa maneira, porque muitas vezes nós vemos a morte como algo negativo, mas para o cristão é algo positivo, né? Lá em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13, nos diz que é bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, porque eles vão descansar das suas fadigas e as suas obras vão acompanhá-lo, né? Então, olha como é importante essa palavra para nós. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque haverá um descanso, né, das suas fadigas, dos seus sofrimentos, das suas dificuldades, dos seus problemas, né? Então, essa palavra aqui, para o cristão, morrer é descansar das suas fadigas. Morrer é descansar, não é, amados, dos seus problemas, das suas dificuldades. Morrer é nós estarmos para sempre com o Senhor, é o que diz o apóstolo Paulo. E ainda em segundo lugar, o sentido, meus irmãos, da palavra partida, né, do grego, significa desatar um bote, né? Singrar as águas do rio e navegar para outra margem. Então, para o cristão, morrer era fazer a última viagem da vida rumo ao porto divinal. E essa última viagem, eu e você sabemos que nós vamos fazer um dia, né? Mas aqui, meus amados irmãos, eu quero pegar essas palavras do salmista no Salmo 90. Os nossos dias se acabam rápido. Meu amado irmão, se há um conselho que eu gostaria de deixar para você nessa noite, é que você aproveite o resto dos anos e dos dias que você tem. Aproveite os dias, aproveite os anos. E o apóstolo Paulo realmente nos fala nas suas epístolas, quando ele diz que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, aproveitando esse tempo que nos resta agora no Espírito, para que possamos fazer coisas boas, para que possamos agradar o Senhor, para que possamos estar diante do Senhor fazendo a sua vontade, né? Então nós devemos aproveitar os nossos dias na terra agora, meus amados, aproveitar e fazer o máximo de coisas agradáveis a Deus, atitudes, gestos
de buscar o Senhor, né? Neste período aí de pandemia, devemos aproveitar esse tempo, não como tragédia, não como dificuldade, não como problema, mas que devemos aproveitar esse tempo, meus amados irmãos, para buscarmos mais e mais o Senhor, né? Então, é a última viagem que nós fazemos rumo ao Porto Divinal. E em terceiro lugar, né? Qual o significado da palavra partida no grego? Primeiro é remover o fardo das costas de uma pessoa. Em segundo lugar, era desatar um bote, né? Significava andar pelas águas do rio e navegar para outra margem. Mas em terceiro lugar, o significado da palavra partida do grego significa afrouxar as estacas de uma barraca. Afrouxar as estacas de uma barraca, né? Levantar o acampamento, ir para a sua casa permanente, né? Para o cristão, morrer, meus amados, é nós mudarmos de endereço, é nós irmos para a casa do Pai. E Paulo, ele não tinha medo de morrer, o apóstolo Paulo não tinha medo de morrer, porque, meus irmãos, ele sabia em quem ele havia crido e para onde ele estava indo. Que coisa maravilhosa, né? Ele diz com certeza que ele sabe para onde ele está indo, que ele sabe para onde ele vai. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. É nós chegarmos no final da nossa vida e eu e você sabermos para onde nós vamos. Eu e você termos essa certeza que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu e você termos essa certeza que um dia, meus amados irmãos, a coroa da justiça nos espera. Glória a Deus por isso, amém por isso, né? Então nós precisamos entender dessa maneira. Nós não precisamos de igual modo, meus irmãos, temer a morte. E aí entra, meus amados irmãos, a nossa fé. E aí entra, meus amados irmãos, o exercício da nossa fé, que quando nós nos sentirmos muitas vezes com medo desse vírus, ansioso por esse vírus, nós possamos meditar diante do Senhor, que tudo isso, Ele, o Senhor, Ele está vendo. Tudo isso está predestinado, tudo isso está nos decretos do Senhor, tudo isso está nos planos de Deus para você e para mim, e nós precisamos descansar nisso, né? Aquilo que nós não podemos resolver através das nossas atitudes, nós devemos descansar no Senhor. Então, nós não precisamos de igual modo temer a morte, né? Porque ela já foi vencida. Amém por isso, a morte ela já foi vencida. Jesus já tirou o aguilhão da morte, é o que nos fala a palavra do Senhor. Jesus já matou a morte por sua própria morte e ressurreição. Então, pela sua própria morte e ressurreição, Jesus matou a morte, né? E agora a morte, que é o nosso último inimigo, meus irmãos, a ser vencido nessa terra, o rei dos terrores, não tem mais poder sobre nós, é o que diz a palavra do Senhor, né? A morte não tem mais a última palavra, é o que o apóstolo Paulo fala nas suas epístolas. Tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus por isso. E que você e eu possamos estar descansando, meus amados irmãos, nessa verdade, sabendo que o significado da morte, né? Ela tem 3 significados importantes. Primeiro, ela vai remover, meu amado irmão, o fardo das suas costas, do sofrimento que talvez você vem vivendo muitos e muitos dias. Em segundo lugar, a morte vai desatar um bote, né? E vai andar por rios e navegar para outra margem, né? Para o cristão, meus irmãos, é uma mudança de endereço, né? Para o cristão é uma mudança de casa, será uma casa eterna, uma casa inabalável. E em terceiro lugar, a morte, né, ela vai afrouxar as estacas da barraca e vai te levar para junto do Pai. Então, é importante nós pensarmos, meus amados irmãos, nessa noite, que o Senhor está conosco. Não fique ansioso,
Não fique preocupado com relação ao seu futuro, mesmo porque a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vamos estar orando neste momento. Ó Pai querido, que o Senhor nesta noite possa estar abençoando essas vidas. Que o Senhor essa noite possa estar a cada momento, Senhor, trabalhando nesses corações, ó Pai. Abençoando cada irmão da nossa igreja presbiteriana do universitário. Talvez aquele irmão que esteja agora, Senhor, preocupado, ansioso, sem poder dormir, ó Pai. Ó Deus, também visita a nossa congregação de Manaus Urbano. Esteja abençoando cada um desses irmãos, ó Pai querido. Talvez estejam ansiosos, talvez estejam preocupados com relação ao futuro. Ó Senhor, que o Senhor possa estar visitando a tua igreja, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida e que você possa ter, ainda um final de noite na graça e na paz do Senhor. Deus te abençoe. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Uma boa noite e que Deus te abençoe.